Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz, a Tua direção. Fala conosco, Senhor. Ó Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos nesses dias, e que nós venhamos ser mãos Tuas aqui na terra, que venhamos ser os Teus pés, como nós declaramos aqui na terra, Senhor, dando continuidade à Tua obra, e que não venha faltar fé, não venha faltar, Senhor, a palavra profética, não venha faltar o Teu amor, ó Deus, para fazermos, para darmos continuidade, que não venha faltar a Tua essência em nós. Por isso nós precisamos aprender contigo. Amém? Amém. Então não basta estar bem, precisamos estar salvos. Uma coisa que o falso evangelho ele faz ele deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixam orgulhosas do que Jesus fez. O evangelho falso ele deixa as pessoas orgulhosas. Ah, eu fiz isso, olha aqui o que tem na minha igreja, olha aqui o que aconteceu. Já o evangelho verdadeiro nos deixa orgulhosos somente daquilo que Jesus fez. O que Jesus fez na minha vida, na sua vida, na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração. As pessoas estão hoje procurando pelo menos viver bem. E para viver bem, depende o padrão ao qual você conhece como viver bem. Quem você conhece aí para você que vive bem? O que é viver bem para você? Isso nos fala de padrão, um padrão de comparação. Dependendo de quem você considera, ou de como a pessoa vive, para ela viver bem, vai ser bem difícil chegar a esse padrão. E eu pergunto a você, qual é o padrão que você quer alcançar? E eu quero também dizer para você que você hoje, você tem muito mais do que Jesus ele teve quando ele veio aqui ao mundo. Diga amém. Você tem uma casa, você tem talvez um carro, ou mais de um. Você tem acessos a meios de transporte que Jesus não tinha, como trens, ônibus, avião. Se você quiser ir lá para o outro lado do Brasil agora, se você pegar um avião, em questão de horas você chega lá. E se fosse pelo meio de transporte que Jesus ele usava quando ele veio aqui, quantos dias, quantos meses ele demoraria para chegar lá do outro lado do Brasil se ele estivesse aqui? Então, você tem demasiadamente muito mais do que Jesus ele teve quando ele veio aqui. E eu não quero te desanimar, mas o meu padrão e o seu padrão é Cristo. Diga amém. Por que eu falei não te desanimar? Porque você já tem muito mais do que ele já teve. Então, é a graça de Deus, é o favor de Deus. E isso é mais do que motivo para nós nos mantermos gratos, agradecidos por tudo que ele já fez por nós. E eu digo a você, você quer vencer o mundo ou vencer no mundo? Fala para a pessoa que está do seu lado, você quer vencer o mundo ou você quer vencer no mundo? Existe uma diferença. Se você quiser vencer no mundo, você vai ter que correr em busca de talvez o seu padrão, o padrão que você quer alcançar de viver bem, esteja elevado, muito acima daquilo que você está hoje. Agora, se você quer vencer o mundo, você precisa seguir o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo é renunciar a tudo que o mundo busca, todo o sistema que o mundo considera como viver bem, porque ele vai te tirar do teu lugar de conforto. Amém? Cristo ele veio, quando nós vamos cumprir o propósito de Deus, nós ficamos totalmente desconfortáveis. Por quê? Porque não é na nossa capacidade, não é na nossa sabedoria, é na graça e no conhecimento que vem de Deus. É na direção do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo ele abre os nossos olhos para nós enxergarmos e andarmos pela fé.
E andar pela fé não é andar pelo que nós vemos, é totalmente oposto. Precisamos aprender e aproveitar onde nós estamos enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. Por isso, se você tem muito mais do que Jesus teve, você tem que se movimentar em gratidão, agradecendo todo o tempo. Se você está indo trabalhar de ônibus, agradeça. Se você está indo trabalhar de moto, agradeça. Se você está indo trabalhar de carro, agradeça, porque você está economizando horas e horas de caminhada que Jesus não tinha acesso. Então seja grato. Agora, o difícil é que muitas pessoas estão tendo um padrão de vida muito alto. Talvez o padrão de muitas pessoas seja um estilo de vida semelhante ao do Neymar, onde essa pessoa vai viver totalmente frustrada, porque dificilmente hoje nós vamos alcançar um padrão igual ao do Neymar, de posses, de casas, de carros, de acessos que ele possui. Mas o nosso padrão não é o Neymar, diga glória a Deus. Talvez muitas pessoas estejam tentando alcançar o padrão que aquelas blogueiras colocam no stories todos os dias, com aqueles dentes fantásticos, brilhantes, com aquele cabelo maravilhoso, com aquelas coisas, naquela mansão com piscina, com aquelas maquiagens mais caras. E isso também é um modelo, é um padrão difícil de alcançar. E ali eles vendem ilusões naqueles lugares. E se você vai se alimentando e tentando achar, tentando encontrar e chegar nesse padrão, você também vai viver uma vida decepcionado com você mesmo, frustrado. Talvez pessoas vão chegar a ficar em depressão por não alcançar esse padrão de vida. Mas eu quero dizer, o nosso padrão não é o padrão dessas blogueiras, não é o padrão de quem está lá gravando stories todo dia. O nosso padrão é Cristo. E Deus, Ele já te deu muito mais do que quando Cristo veio ao mundo e das coisas que Ele tinha acesso. Portanto, nós precisamos andar em gratidão. Viver bem ao padrão do mundo é uma coisa, viver bem ao padrão de Deus é outra. Não podemos somente viver bem, não basta estar bem. Estar bem, seguro, com dinheiro, com casas, com carros, com aparentemente amizades, não nos dá a segurança da salvação. Nós precisamos estar salvos, e para estar salvos nós precisamos trilhar pela mesma rota que Jesus trilhou aqui. Ele não somente morreu uma morte de cruz, mas ele também viveu uma morte de cruz, uma vida de renúncia, uma vida onde ele negou as suas vontades. Diga glória a Deus. Nosso padrão é Cristo. Jesus, ele foi de uma estrebaria emprestada. Todo mundo sabe o que é uma estrebaria? Talvez as crianças não sabem. É um estabelecimento onde os cavalos e os arreios, a cavalaria, a cocheira dos cavalos. Ele foi desde uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado. Ele nunca construiu nada para si, mas ele ensinou homens que cheiravam a peixe a exalar o melhor perfume que a humanidade já sentiu. Sabe, ele pegou um monte de homem que cheirava mal, que ninguém dava nada, e fez aqueles homens exalarem um melhor perfume que a humanidade já pôde sentir. Esse perfume que nós podemos sentir, que é o perfume de Cristo, o amor dele, que por mais que nós não conseguimos sentir com os nossos sentidos aqui, mas nós conseguimos provar e ver nas pessoas que realmente conheceram a Cristo, porque elas derramam, elas transbordam amor, elas desejam te servir de todo o coração. Diga glória a Deus. As faltas que nós tivemos na vida que nos construiu, muito mais do que aquilo que nós tivemos. É ou não é verdade? Porque hoje, porque você não teve um carrinho de controle remoto, você fez de tudo para dar um carrinho de controle remoto para o seu filho. E isso talvez não tornou ele uma pessoa melhor, porque teve aquilo que você não teve. Porque teve o videogame que você não teve, porque teve a bicicleta que você não teve. Eu era doido na minha infância por aquele carrinho de pedalinho. Sabe, o Pedro tinha um lá, e quando ele estava crescendo até equipou, com som, com um monte de coisa. Eu era doido por aquilo. Nossa, mas o fato de o meu filho ter, talvez não tenha deixado ele melhor do que eu, porque ele teve aquilo. E era uma falta que eu tive.
que eu queria ter e não tive. Mas as faltas nos constroem, as faltas nos ensinam a entender que nem tudo é possível alcançar, mas que nós podemos ser gratos por aquilo que nós temos. Porque as minhas brincadeiras, embora eu não tinha aquele carrinho, eram outras, era bolinha de gude, era peão, era pular corda, era esconde-esconde, eu estava correndo, era empinar pipa, eram outras coisas. Então, aquela falta, Deus me deu a criatividade para brincar, para pular, para me divertir de diversas formas. Eu tenho certeza que você também. Então a falta nos construiu também. E você ficou bem, mas não é sinônimo de que você estava salvo. Amém? Não basta estar bem, precisamos estar salvo. Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Tiago 1, verso 2 e 3. Aleluia. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 3. A prova da sua fé produz perseverança. Talvez por você passar por diversas provações, talvez não. Se você não desistir, você vai chegar a um nível de perseverança. Você vai perseverar e você vai alcançar. Diga amém. O Paul Washer, um missionário, ele diz assim: me diga o que ocupa a sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. Quem é o Deus, o nosso Deus de fato? O que tem ocupado a tua mente? O que tem tomado a sua mente? É Deus? É a sua justiça? É o seu amor? É a sua misericórdia? É a sua bondade? Abra sua Bíblia comigo também em Mateus capítulo 8, verso 19 e 20. Aleluia. Diz assim: então um dos mestres da lei lhe disse: mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Abra também em Lucas capítulo 10, verso do 1 ao 6, ou coloque aqui, assista, acompanhe daqui. Olha só, Jesus ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. O mestre da lei chegou: olha, eu quero te seguir, mestre, eu te seguirei onde quer que você vá. E ele falou: olha, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem ele não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, ele estava vivendo o propósito de Deus. E no conhecimento que hoje é pregado, é o sinônimo de uma pessoa que anda com Deus, é sinônimo de que tem que vive em mansões, de que tem o melhor, de que tem o melhor carro, de que tem a melhor casa. E por que não foi assim com Jesus? Por que Jesus não estava cumprindo o propósito dele? Então, por que não foi assim com ele? Se ele era o Filho de Deus, era porque ele não merecia? Não, porque ele veio aqui para cumprir um propósito. E nós também estamos aqui para cumprir um propósito. Independente se nós vamos estar bem ou não, o que importa é se eu e você vamos estar salvos. E vamos andar por um caminho de salvação. Vamos crer no propósito que ele estabeleceu para nós. Isso é o mais importante. Não adianta viver confortável e até o túmulo, no caixão mais belo, se minha alma vai ser toda, pela eternidade atormentada, num lugar onde Deus preparou para castigar os pecadores, aqueles que não quiseram conhecê-lo, não quiseram experimentar a graça, porque vão para um lugar como esse, porque rejeitaram o Filho dele que veio para nos salvar. Foi Jesus que veio nos salvar. Lucas 10, do 1 ao 6, diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. O próximo.
Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenha para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Sabe, Jesus ele pegou e foi enviar 72 discípulos. Eles falaram, olha, não levem nada, nem dinheiro, nem nada, porque o trabalhador é grande. Olha, o trabalhador ele é digno do seu salário. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor ele envie mais trabalhadores. Peçam. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste lugar. Nós estamos trabalhando para que Deus ele venha fazer em nós e através de nós. E também levantar mais trabalhadores para que possam ser vozes aqui na terra. Uma voz profética, a voz de Deus aqui na terra. As mãos de Deus aqui na terra, os pés de Deus aqui na terra. Fazendo aquilo que Cristo fez, vivendo da forma que Cristo viveu. Cristo ele não viveu a bens materiais, ele não viveu a coisa, não viveu preso a essa vida, mas ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. Por isso que ele não parou, que as críticas, que as pedradas não paralisavam, os elogios também não paralisavam, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ei, você sabe para onde você está indo, para onde você está caminhando, para onde você está vindo, da onde você veio? Nós temos um propósito. O propósito com Deus, ele nos arranca de um lugar confortável. Se você está confortável, bem provável que você ainda não esteja no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que você veio para cumprir. Diga misericórdia. Que somente Deus ele pode nos dar a direção para nós vivermos o propósito que ele estabeleceu desde o princípio. Flua no teu ministério, flua no teu chamado. A palavra que Deus ele falou ao teu respeito vai se cumprir, porque não foi homem nenhum que falou, foi Deus. Agora muitas pessoas estão colocando as suas expectativas em outros homens, assim como a canção que nós cantamos. Senhor, olha, me tira o medo que me faz entender. Olha, a canção diz assim, então me tira o medo. Me ajude aí. E para cantar ali é uma coisa, para falar. Suba em meu lugar e me faz entender. Sabe, o povo ali ele ficou com medo e estava pedindo para Moisés ir no lugar deles. Só que Deus queria um contato direto com eles, com cada um, em particular com cada um, não era só com Moisés. Hoje, queridos, não tem intermediador entre Deus e o homem. Sabe o que as pessoas fazem? Uma vez eu cheguei para uma pessoa e falei, olha, Deus falou comigo. Uma liderança, Deus falou isso assim comigo. E ela pegou assim, não, mas Deus não falou comigo. Deus tem que falar comigo também a respeito disso. Eu falei, oxi, agora é Jesus e mais essa pessoa? Não existe outro intermediador entre Deus e o homem. É somente Cristo. Somente Cristo. Então, vá para o seu quarto secreto, suba ao monte, não para buscar coisas, não para consagrar coisas, mas para buscar a presença. Fique lá até encontrá-lo, até ele falar com você, até ele te despertar, até ele arrancar o medo, até ele te dar uma unção de ousadia, até ele te capacitar, até ele derramar dons espirituais para você manifestar sobre essa geração que está carente da voz de Deus, está cansada de pecados, está cansado de falsos mestres, de falsas doutrinas, de falsos ensinos, e está querendo, desejando os filhos maduros de Deus, como a voz profética que foi revelado lá no secreto. Aleluia! Que nós venhamos viver isso que Deus nos chamou para viver. Aleluia! Não é confortável você viver o propósito, mas você vai viver o propósito, você vai alcançar aquilo que Deus te chamou para alcançar. E isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer satisfação. Você pode trabalhar a vida inteira, adquirir as coisas maravilhosas dessa terra, e mesmo assim, você pode não encontrar satisfação nisso, porque nós não somos dessa terra. Aleluia! Você pode escolher, querido, a dor da mudança, ou a dor de continuar do jeito que está. Existem duas dores. A dor de mudar. Você já mudou algo na tua casa?
É cansativo, sai tudo do lugar, daí tem sujeira lá de baixo, você tem que varrer. Aí talvez a parede lá atrás não estava pintada direito, você vai ter que pintar de novo. Mudar dói, mudar é chato, mudar é difícil, é um processo. Mas você pode escolher sofrer a dor da mudança ou a dor de continuar do jeito que está. E as pessoas estão aí com o governo roubou, mas faz. Coisas que não dá para acreditar. Ele não vive o que prega, mas ele prega bem. Maravilha. Não podemos nos conformar com o sistema desse mundo. Não basta estar bem, não basta estar num lugar confortável, na nossa poltrona, no nosso colchão que massageia. Não dá para a gente ficar nessa situação. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. E a certeza da nossa salvação nós só temos em Cristo. Não é através das nossas obras, não é através daquilo que nós podemos fazer, mas isso é a consequência de quem é salvo. Ele faz as obras, mas eu creio num Cristo que me escolheu, e é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Diga amém. Eu vejo nessa geração muitas pessoas chorando, colocando a sua expectativa em outras pessoas. Porque o pastor não me visitou, porque o outro não aconteceu isso, E aí, o nosso único motivo para chorar seria, de nós não estarmos parecidos com Cristo ainda. Por isso que eu deveria chorar todos os dias, porque ainda eu não me pareço com Cristo, porque eu não sou manso como Cristo ainda, porque eu não amo como Cristo amou e ama ainda, porque eu não me pareço tanto com Ele. Não ficar apegado aqui a mimimis e disse-me-disses e nada disso. Entenda bem, os tempos estão curtos, nós não temos mais tempo a perder. Ou nós vamos gastar a nossa vida aos pés dele, na direção dele, ou nós vamos gastar a nossa vida para nós mesmos. Então, nós precisamos entender que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Esse perdido, ele precisa ser encontrado por Cristo. Os perdidos. Aqueles que não prestam, aqueles que estão lá fazendo um monte de atrocidades, precisam conhecer, não é mais uma igreja, precisam conhecer, não é mais uma pregação, precisam conhecer o amor de Deus que está em mim e em você, precisa conhecer o derramado Espírito, derramando a essência do amor de Cristo sobre eles, porque nós não estamos mais aqui para julgá-los, para dizer que eles não prestam, que estão fazendo tudo errado, que vão para o inferno. Nós estamos aqui para amar, para levantar, para abraçar, e para isso que Cristo me chamou, para isso que Cristo te chamou, para isso que Ele nos escolheu. Aleluia, glória a Deus. Nós já fomos salvos. Salvos do quê? Nós fomos salvos da justiça de Deus que estava para vir sobre nós. Deus nos salvou dele mesmo. Ele interpôs a sua própria justiça que pairava sobre nós. Deus, ele é justo, querido. Deus, ele é justo, e para isso ele preparou um lugar para os ímpios e um lugar para os justos. E uma hora essa justiça de Deus vai ser derramada. E eu não quero experimentar a justiça de Deus, porque ninguém pode me livrar das mãos de Deus, ninguém pode te livrar das mãos de Deus. Portanto, nós precisamos lutar para fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, viver essa palavra, viver esse evangelho verdadeiro, que nos crucifica. Não é fácil não, acordar todo dia e pedir para o Senhor nos converter, pedir para o Senhor tomar nossa mente, pedir para o Senhor tomar o nosso coração. Não é mais tempo de ficarmos presos a movimentações, a sentimentos. O que nós precisamos é crer e acreditar nessa palavra, que ela é poderosa e que vai se cumprir e tem se cumprido, amém? Hebreus 7:25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O meu passado e o seu passado, ele está redimido. O nosso presente, hoje, porque o nosso passado foi perdoado, foi redimido, hoje o nosso presente faz sentido. Faz ou não faz sentido? Porque Cristo nos salvou e nós estamos aqui hoje em gratidão por aquilo que Ele fez. Ele se entregou por nós, sim ou não? Aleluia. E por isso hoje o nosso futuro está garantido, porque Ele garantiu o nosso futuro.
Ele redimiu o nosso passado, portanto hoje o nosso presente faz sentido, e hoje o nosso futuro está garantido nele, se nós continuarmos seguindo ele até o fim, buscando ele até o fim. Aleluia. Atos dos Apóstolos foi o texto que eu li. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente através de Cristo, Ele é o caminho, não existe outro. Poderia estar pregando para você outras coisas que iriam nos fazer pular, que iriam nos fazer gritar, que iria despertar em nós sentimentos e sensações, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é o verdadeiro evangelho. O que traz uma transformação no nosso caráter é a palavra, quando entra num coração fértil, numa terra boa, e que começa a produzir graça, que começa a produzir mansidão, começa a produzir amor, perdão, domínio próprio. É isso que a palavra do Senhor faz, é isso que Cristo faz. De nada adianta se nós formos aqueles que mais falam em línguas, aqueles que mais tocam bem, aqueles que mais servem, se nós não amarmos, se nós não tivermos a essência de Jesus em nós. Nada adianta, nada. Aleluia. Pessoas que fizeram história aqui na terra, querido, foram aquelas que acreditaram que dentro delas havia o poder para fazer o que nunca foi feito antes. Você crê no seu propósito? Você crê? Porque Deus colocou algo aí dentro de você. Deus, Ele já derramou um talento, já derramou algo aí dentro de você, está aí. E nós precisamos dar uma resposta com aquilo que Deus, Ele colocou em nós. O mundo está aguardando. As pessoas, os perdidos estão aguardando nós derramarmos aquilo que Deus colocou, plantou em nós. Eu sei que não está sendo dias fáceis para você, não está sendo dias confortáveis também para mim, e nós estamos numa guerra constante, para vencermos a nossa carne, para vencermos o nosso eu, para vencermos o cansaço, para vencermos o desânimo, para vencermos. E é como a palavra que foi pregada domingo, quando você está submerso, talvez pela metade, não tem como você correr para uma direção ou correr para outra, fica pesado, fica cansativo. Ou nós mergulhamos e deixamos as águas do Espírito nos levar, ou nós saímos fora. Então, são tempos decisivos. Ou nós mergulhamos e paramos de ouvir as vozes estranhas que ecoam. Ei, você não vai conseguir. Ah, você não tem nada de Deus. Ah, você não é ungido. Ah, você não é isso. Ah, você não sabe pregar. Ah, você não sabe cantar. Você não sabe tocar. Ah, você não sabe servir. Chega de dar ouvidos a tantas vozes que vêm todos os dias para te paralisar. Chega de dar tantos ouvidos para padrões e sistemas humanos que querem vender para você um estilo de vida que não agrada a Deus, por intermédio da internet e da televisão e de tantas formas de entretenimento que nós conhecemos. Chega, é hora de nós estarmos imergidos, estarmos profundamente em Deus e nos conectarmos com Ele, escutarmos somente a voz dEle. O que o Senhor quer que nós venhamos fazer, Deus? O que o Senhor quer que nós venhamos fazer? Não é tempo mais de nós ficarmos chorando, lamentando, paralítico à beira do caminho, ficar falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, esperando que Jesus ele venha parar para te escutar, falando: o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça? Ah, eu quero ver. Jesus ele já abriu os teus olhos. Jesus ele já abriu os teus olhos, os teus ouvidos, para que você possa ver, para que você possa ouvir. E agora você precisa se levantar com a unção apostólica, com a unção do Espírito, e manifestar a glória dele nessa geração perdida e corrompida pelo pecado. Aleluia, aleluia. Muitas vezes achamos que precisamos de pessoas que nos amem, quando na realidade tudo que precisamos é amar as pessoas. O que você deseja que as pessoas façam para você, faça primeiro a elas. É isso, não fica mais esperando não. Sabe uma coisa que eu cheguei para o pastor na última reunião de pastores, eu falei: pastor, nossa igreja tem 6 meses, nasceu faz 6 meses, o senhor sabe como o senhor já plantou igreja, como é difícil. Não é fácil sozinho, às vezes parece que a gente não vai conseguir, que a gente vai sufocar, que a gente vai parar. E ele pegou e falou para mim, eu falei: olha, tem alguém que pode me ajudar aqui, que seja mais próximo? Ele falou: olha, tem um pastor
aqui de Mauá, tem os outros pastores, vai lá em Campinas para a gente sentar, para a gente tomar um café. E uma coisa, seja intencional. Seja intencional, seja intencional. E é o mesmo que eu quero derramar sobre você. Seja intencional do seu propósito. Seja intencional na sua missão. Seja intencional quando você quer falar do amor de Cristo para as pessoas. Não espere as pessoas virem aqui. Seja intencional, abrace, plante sementes de amor. Sabe, chega diante das pessoas sem elas esperarem. Dê um abraço, elogie, levante as pessoas. Derrame amor. Derrame amor. Seja intencional em todas as formas de amar, em todas as formas de perdoar. Crie conexões que te aproximam mais de Deus e que não te afastam de Deus. Aleluia. Foi Deus que fez por nós quando entregou seu filho. Ou melhor, perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. Perdão não é um sentimento, eu não preciso sentir para perdoar ou pedir perdão. Perdão é uma atitude, assim como amar também não é um sentimento, é uma atitude. Diga glória a Deus. Deus fez isso por nós. Ele não nos amou de palavras, de sentimentos, Ele nos amou de atitude. Ele teve uma atitude, foi de entregar o seu filho para morrer por nós numa cruz. Quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para você? Porque, é sério, porque para muitas pessoas, Cristo não é suficiente. Olha só, glória a Deus. Já vou ler, Fábio, segura aí. Às vezes, as pessoas pegam amuletos, o que funciona é Cristo e o óleo ungido. O que funciona é Cristo e a vassoura que varre os demônios. O que funciona é Cristo e a água consagrada. Não, querido. Ou Cristo é tudo em todos, ou Ele não está em outro lugar. Ele não está nas coisas. Pegou? Não é Cristo e mais alguma coisa. Cristo, Ele é suficiente para curar, para libertar, para restaurar. Cristo, Ele é suficiente. Creia nisso. Aleluia. Se você tivesse apenas um mês de vida, ficaria surpresa diante das coisas que realmente não importam mais. Se você tivesse apenas uma semana, as coisas para você não importariam mais. O que importaria era se você garantiu a sua eternidade. Muitas pessoas que talvez quando recebem um diagnóstico de um câncer, quando o médico fala, você tem 3 meses de vida, o carro, a casa, as coisas que ela possui, já não tem aquele valor que ela considerava. Se coloque de pé em nome de Jesus.